Queridos irmãos e irmãs, continuamos ouvindo e lendo a profecia de Amós na primeira leitura. Amós havia profetizado, e nós ouvimos ao longo desta semana, a ruína de Israel. Que Israel desapareceria, seria escravizado, teria o seu fim por causa da sua infidelidade à aliança feita com Deus. Agora Amós já começa uma outra etapa da sua profecia, dizendo que Deus vai reerguer Israel. Amós já começa agora a lançar a esperança de uma renovação de Israel no pós-exílio da Babilônia. O mesmo Deus que tirou Israel do Egito, trouxe Israel para a terra prometida, estabeleceu ali o seu povo, deu-lhe vida, liberdade, subsistência, mas foi esquecido pelo seu povo e por isso permitiu que o povo fosse levado escravo para a Babilônia. Ele vai outra vez libertar o povo da escravidão, não mais do Egito, mas agora da Babilônia, para que o povo liberto comece de novo uma nova história de libertação. E é curioso que aquilo que o profeta Amós apresenta como sinal do reino, apresenta como sinal desta reconstrução de Israel, são duas coisas. Num extremo, a reconstrução da tenda de Davi. Isso tem dois significados. Primeiro, a restituição da dinastia de Davi. De novo, um descendente de Davi vai subir ao trono. E nós sabemos que isso só vai se cumprir em Jesus, filho, descendente de Davi, que vai reinar para sempre. Mas tem um outro sentido para essa expressão reconstruir a tenda de Davi, que é a reconstrução do templo, a restauração do culto ao Deus verdadeiro. E o que é que caracteriza o culto ao Deus verdadeiro? Eu já disse isso aqui para vocês e repito para que, se alguém se esqueceu, se relembre. O culto ao Deus verdadeiro é caracterizado pela vida para todos os seus filhos. Não existe culto verdadeiro desvinculado da vida. É impossível adorar a Deus e massacrar os homens. É impossível prestar um culto agradável a Deus e não se envolver para que todos tenham vida e vida plena. E isso fica muito claro no segundo sinal que Amós apresenta como sinal desta restauração de Israel. Amós diz assim: eis que virão dias, diz o Senhor, em que seguirão de perto quem ara e quem ceifa, o que pisa as uvas e o que lança as sementes. Todos estes são trabalhadores. Os trabalhadores estarão próximos. Os trabalhadores estarão perto uns dos outros. Mas não só. Amós diz assim: os montes destilarão vinho e as colinas parecerão liquefazer-se. Mudarei a sorte de Israel, meu povo cativo. Eles reconstruirão as cidades devastadas e as habitarão. E agora olha só. Plantarão vinhas e tomarão o vinho. Cultivarão pomares e comerão seus frutos. É um sinal do reino de Deus que o trabalhador tenha a possibilidade de desfrutar do fruto do seu trabalho. Que o trabalhador não seja explorado, que o trabalhador não seja vilipendiado no seu trabalho, mas ele possa beber o vinho que ele produz,
comer do pomar que ele planta e assim por diante. É sinal de que Deus está feliz, que Deus está com aquele povo quando o trabalhador é respeitado no seu trabalho e tem direito de usufruir do seu trabalho. É muito curioso quando nós ouvimos essas profecias, mas não só ouvimos, as compreendemos. Porque estas profecias não estão à toa na palavra de Deus. Se o profeta Amós fosse um profeta só para os tempos da restauração pós-exílio da Babilônia, ele não estaria na Sagrada Escritura. O que faz com que o profeta Amós esteja na Sagrada Escritura é a atualidade da sua profecia. Essa profecia tem sentido e tem provocação para nós cristãos de hoje. Também para nós hoje, ela é significativa. Como é que estão os trabalhadores hoje? Como é que estão os nossos trabalhadores? Eles podem usufruir do fruto do seu trabalho? Ou são injustamente explorados? Se são injustamente explorados, não estamos caminhando conforme a vontade de Deus. Se podem usufruir do fruto do seu trabalho, estamos mais próximos da vontade de Deus. Mas a vontade de Deus sempre exige de nós conversão. Por isso, o evangelho que nós ouvimos, também continuando a nossa leitura de São Mateus, diz que não se pode pôr remendo de pano novo em roupa velha, e não se pode pôr vinho novo em odres velhos, porque os odres se partem e então perde-se o odre e o vinho. Isso quer dizer o quê? Que nós temos que nos renovar a cada dia, de que à luz da palavra profética de Deus, nós temos que nos tornar sempre novos. E tornar-se sempre novos significa abrir-se ao novo de Deus. Abrir-se ao novo que nós vamos compreendendo da palavra de Deus e não aferrar-nos às nossas concepções pré-existentes, aquilo que nós achávamos que compreendíamos, aquilo que nós entendíamos assim e não assado. Vamos envelhecendo, às vezes, por aferrarmos-nos às nossas convicções. A abertura ao novo, a capacidade de se renovar cada dia, é dom que Deus nos dá para que nós acolhamos o seu reino. E nós precisamos desta graça. Porque eu também já disse isso aqui, e repito, Deus não se revela de uma vez. Jesus é a plena revelação de Deus. Depois que Jesus veio a nós, morreu e ressuscitou, não há mais segredos em Deus. Mas nós somos limitados na nossa compreensão da revelação. Deus já revelou tudo, mas nós não compreendemos tudo. Nós estamos compreendendo progressivamente aquele tudo que Deus já nos deu em Jesus Cristo. Por isso nós precisamos desta graça. Da graça da abertura, da graça de nos deixar renovar, da graça de ter coragem de mudar as nossas compreensões, as nossas ideias, à medida que nós vamos compreendendo o projeto de Deus, porque senão muito facilmente nós nos tornaremos odres velhos ou roupa velha. E odres velhos e roupas velhas jamais ganharão vinho novo, jamais ganharão de presente o reino de Deus, porque o reino de Deus é absolutamente novo, e só a nossa disposição de nos renovar dia após dia à luz da palavra de Deus é que nos tornará herdeiros do reino. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs,
Não fiquemos apegados àquilo que nós achávamos que sabíamos. Deixemos-nos renovar pela palavra de Deus, deixemos-nos renovar pela sua capacidade profética e vamos compreendendo qual é mesmo a vontade de Deus. E hoje a vontade de Deus se revela em algo muito simples: que os trabalhadores comam do fruto do seu trabalho. Que o trabalho não seja lugar de exploração, mas de retribuição e de sustentação do trabalhador, da sua família, a partir do suor do seu rosto.